For what their forefathers have That's done. right. You understand? Keep going, man. Keep it coming, man. You understand? Keep it coming. Only a couple more, two more. And Salaki, the cameraman, you can't forget. I got him. You can't forget Ayaz Zahab over here, a brilliant producer. Man, You understand? I'm sorry, Kurt. Get it in, man. What these white people in here, man? What's your name? Skylar. Skylar and Seth. Seth. Oh man, he named his mother knew. He named him after one of the sons of Noah. You understand? Seth. You understand? Hey man, no sweat. No sweat. Get these white people in here, man. Now, Thank you, guys. when Christ comes back and establishes his kingdom on the earth. Olá pessoal, boa tarde. Eu quero trazer aqui para vocês 3 vídeos horrorosos que eu vi recentemente e fazer alguns comentários, porque a esquerda deixou de lado um pouco a questão do Covid e está vindo com essa história de racismo novamente. E eles gostam de falar em dívida histórica. Eu queria dizer que a ideia de justiça reparatória da escravidão é uma farsa. Sérgio Danilo Pena, na sua pesquisa Retrato Molecular do Brasil, mostrou que personalidades como Daiane dos Santos e Neguinho da Beija-Flor têm mais ascendência europeia do que negra. Então, quando você olha para a cara de um negro na rua, esse negro é descendente de escravos ou de um senhor de escravos, ou dos dois. A mesma coisa um branco. E vamos lembrar que ex-escravos podiam ter escravos, e tinham, até para afirmar sua liberdade. Um dos grandes donos de escravo da época do Império era negro. Então a escravidão não foi um fato racial, foi um fato econômico. Vocês devem saber que tribos africanas brigavam entre si, e a que perdia muitas vezes era vendida para compradores europeus. E a escravidão ocorre até hoje, em vários lugares da África. Ah, mas branco nunca foi escravizado. Mentira! Há um livro que praticamente não existe no Brasil, chamado White Slaves, African Masters, assim como outros livros que mostram a escravidão de mais de 1 milhão de brancos no norte da África, que durou por mais de um século. Por séculos, a escravidão foi um fenômeno bélico, econômico, para gerar mão de obra. Ninguém estava nem aí para a cor de pele. E a evolução da humanidade, ela meio que perdeu o sentido. Hoje, todos nós somos escravizados por meio de impostos, e a esquerda aplaude. Na época, o escravo pagava à força quase 100% do que ele ganhava, né, do seu trabalho. Hoje, a carga tributária brasileira é de 35%. Aí eu me pergunto, a partir de qual percentual de impostos a pessoa deixa de ser escrava? Se você for esquerdista, eu quero mesmo que você fique chocado ao ver esse vídeo, tá? Podem chorar à vontade, fatos não ligam para os seus sentimentos, a verdade não está a serviço do coitadismo mentiroso de vocês. Ah, mas existe racismo no Brasil? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, claro que há de tudo aqui, meu filho, inclusive racismo. Agora, racismo popular não existe não. Até porque aqui no Brasil houve leis de segregação racial como em outros países? Não houve. Ao contrário dos Estados Unidos, África do Sul, etc. No Brasil a gente nunca teve isso, após o fim da escravidão. Então, se você fica colocando essas frases nas redes sociais, contra o racismo, se você for uma pessoa sincera, eu recomendo que você pare com isso imediatamente, com essa criancice. Tá? Que você está muito mais estimulando o que você chama de racismo do que combatendo. Você está incentivando o complexo de inferioridade nos negros e muito mais prejudicando a sua causa do que supostamente ajudando. O que tem de homem feminista, tá? Feministo, fazendo isso só para pegar a mulher não é brincadeira. Então parem de jogar negros contra brancos, vocês não vão mais conseguir fazer isso. E se você é inscrito aqui nesse canal, não use esse termo patético afrodescendente. Primeiro, segundo o consenso científico, todo Homo sapiens veio da África, então todo mundo seria afrodescendente. E você não fez um mapa genético da pessoa para dizer isso. Então, é negro mesmo, negão, neguinho. O nome disso é metonímia, quando você substitui o nome de alguém por uma característica, o careca, por exemplo. Né? Outra coisa, voltem a usar a palavra mulato, que vem de mestiço, não vem de mula, como muita gente gosta de falar. Não introjetem culpa, a esquerda está aí para causar discórdia, dividir a sociedade, distorcer a realidade, causar confusão mental. Mas eu estou aqui para desfazer isso. A palavra preconceito também é outra coisa que eu quero trazer. Essa palavra é utilizada de forma fraudulenta no Brasil. O que essa galerinha chama de preconceito, na verdade, é o uso da estatística. A chance de você ser assaltado por um funkeiro, tatuado, de correntona, de camisa de time, chinelo de dedo, boné virado para o lado, é muito maior do que você ser assaltado por uma garota lourinha com uma mochilinha indo para a escola, tá?
ou uma garota negrinha com uma mochilinha indo para a escola. Então isso não é preconceito, isso é o uso da razão. Preconceito é o que nos protege da morte desde a era primitiva. Preconceito é você aplicar a sua intuição a um caso concreto, tendo como base toda a sua experiência prévia. E eu quero ensinar para vocês que na lei, crime de racismo é diferente de injúria racial. Racismo é um crime raríssimo no Brasil. Duvido que vocês conheçam alguém que tenha sofrido o racismo que está na lei, que é, por exemplo, você ser impedido de entrar em um local público ou privado por ser negro. Isso praticamente não acontece. O que acontece é a chamada injúria racial, que é quando alguém chama o outro de macaco na rua, por exemplo. Tá? E é algo muito mais leve. E isso também não quer dizer que a pessoa é racista por causa disso. Quando você está com raiva, você xinga, tentando atingir outra pessoa com qualquer coisa. É diferente de uma pessoa que nunca viu a outra na rua e vai até ela só para chamar de macaco. E isso praticamente não existe. Mas chamar de macaco ofende. De narigudo, de gordo, de lagarto, de botijão, tá? De quilômetro parado. Tudo isso pode ofender. O que ofende uma pessoa é muito subjetivo. Um argumento pode ofender, tá? Então inventem apelidos para brancos também. Fiquem à vontade, tá? Assim todo mundo se xinga e todo mundo fica feliz. A resposta para isso é o boicote. Se você não gosta dos modos de uma pessoa, da postura, da opinião de alguém, acha que essa pessoa é racista, evita essa pessoa. Se acha que essa pessoa não gosta de negros, deixa essa pessoa de lado, tá? Você tem toda a liberdade de fazer isso. Eu, inclusive, defendo que uma pessoa tenha a liberdade de dizer abertamente que quer contratar um funcionário com tais e tais características. As agências de modelo mesmo são assim. Mas se você colocar a cor envolvida, já gera problema. Outra coisa que eu quero dizer, muita gente anda com camisa escrito 100% negro e tá tudo ok. Agora 100% branco, não, né? Tem grupo aí, raça negra. Agora se for raça branca, a pessoa é considerada skinhead. Tá? Tem mestre de capoeira aí que canta música, meu pai é preto, minha mãe é preta. Se você cantar meu pai é branco, minha mãe é branca, você vai ser racista. Tá? Não sei como nunca acusaram o Arnaldo César Coelho de racismo por dizer que a regra é clara, né? Então termos como denegrir, mercado negro, humor negro, já são criticados hoje em dia. Daqui a pouco eles vão ser abolidos. Pessoas já são corrigidas com aquele ar de indignação, razão, cobrança, né? Não é assim que se fala. Já querem te dar lição de moral, se você usar um termo desse, lição de moral furada. Toda a construção histórica da linguagem vai ter que ser reformulada, porque a esquerda assim o quer. E falando em humor negro, cadê os reis do humor negro, esses humoristas de stand-up metidos a rebeldes? Né? Vocês não dizem que tudo é alvo de piada para vocês, que o humor não tem limite? Façam piadas de negro, como os Trapalhões faziam no passado e ninguém falava nada, como Chico Anísio fazia. Inclusive vocês que fazem piada tentando humilhar a religião cristã dos outros, façam piadas de negros. O humor de vocês é ideológico? Se o humorista não pode ser levado a sério, vocês podem fazer, defendam essa causa. Não vai faltar público para vocês não. Eu conheço muita gente que odeia politicamente correto, assim como eu. E aí eu vou mais além, né? Se uma pessoa quiser dizer que ela gosta de namorar uma pessoa branca, de 1,70 m, loira, com tais medidas, ela tem o direito, tá? Eu quero uma japonesa de 1,60 m, tá? Eu não sinto atraído por... A pessoa pode dizer, como pode dizer que só se sente atraído por negros, pode dizer isso. Hoje em dia você tem que ficar se policiando, né? Até as preferências sexuais eles querem controlar. Mas tem poucos negros nas universidades. Primeiro, que eu nunca vi, né, também uma placa proibida a entrada de negros em qualquer fachada de universidade. E segundo, que é mentira, a população é miscigenada e a grande maioria das faculdades também é, tá? A maior falácia usada é no caso da população carcerária, né, quando se refere a isso. A maior parte dos presidiários são mestiços, ou seja, eles são tão brancos quanto negros. Então essa história de dizer que a população carcerária é toda negra ou majoritariamente negra é uma falácia, eles são mestiços, tá? Eles jogam os dados para um lado e para o outro de acordo com a conveniência, a retórica deles. E aí a gente vê um monte de menino mimado que não lava nem o prato depois que come, falando
que eles têm que ser indenizados, né, pelo que os escravos sofreram há séculos. Eles não sabem nem o nome dos bisavós deles e vêm falar em privilégios, né? A Europa se desenvolveu mais tecnologicamente e é natural que os descendentes deles sejam recompensados. E se desenvolveu mais em apreço por direitos humanos também. Vê se esses esquerdopatas falam de tribos que arrancam o clitóris das mulheres na África. Pergunta para um descendente direto de africanos se eles querem voltar para de onde a família deles veio, né? A tecnologia desenvolvida na Europa, no ZEUA e em outros lugares, está até hoje aí para negros e brancos todos tirando proveito, sem problema. Tem que fazer isso que eu estou fazendo. Tenham coragem, é difícil, tem que ter coragem para falar isso que eu estou falando hoje em dia, tá? Mas quando você está com a verdade, você não precisa se preocupar. Em pleno século XXI, a gente vê esse discurso aqui no Brasil. E agora eu quero falar de um assunto terrível, que é cotas raciais, que é um apartheid em pleno século XXI. A guerrilheira Dilma Rousseff, no auge do pagamento de propina da Petrobras, aprovou não só cota para negros em universidade, como em concurso público, numa tentativa de aparelhar ainda mais o Estado, né? E encher ainda mais a máquina pública de militantes. Nesses processos seletivos, haviam questionários em que você respondia se participava de movimento negro, por exemplo. Em concursos públicos, por exemplo, como o da Polícia Federal, se você se autodeclarasse negro, você passava na frente de todos os descendentes, melhores classificados do que você, e não havia nenhum recorte de renda no edital. Se você fosse um negro, filho de um milionário, você passava na frente de um branco, filho de um mendigo. Era exatamente isso que aconteceu nesse concurso. E em pleno século XXI, a organizadora do concurso montou um tribunal racial para julgar a cor das pessoas. Eu imagino que eles usavam a tabela de cores das tintas Souvenir para dizer, não, dessa coloração para cá você está eliminado. Perdi o concurso, dessa para cá você está dentro. O ser humano agora virou tinta de parede, né? Você via candidatos se maquiando para ficar mais moreno, um de pele clara e outro de cabelo mais enrolado, disputando, né? Tem muitos morenos de cabelo mais liso e muita gente de pele clara de cabelo mais enrolado. E as pessoas disputavam para ver quem tinha direito à cota, né? Imagine que o CNJ criou, por analogia, cotas raciais na magistratura federal. Para ser juiz, você tem que ser formado em direito, ter 3 anos de atividade jurídica, e ainda assim você ainda é considerado um coitado que precisa de cota. Gente, isso cria desconfiança em profissionais negros que passaram por mérito. Eu ia me sentir insultado por alguém dizer que eu preciso de cota. Mas temos que colocar negros nos diversos setores da sociedade. Por que tem que ter negros em diversos setores? Ou tem que ter brancos, ou amarelos, ou japoneses, ou mulheres, ou... Tem que ter seres humanos em todos os lugares, tá? Se você está tão preocupado com isso, é porque o racista é você. Direitos individuais estão acima de supostos direitos coletivos. Os argumentos contra esse vídeo, tudo que eu disse aqui, são todos apelativos, mentirosos e sentimentais. Muito obrigado. Excuse me. Hey, excuse me. I work for Black Lives Matter. Sure. I'm sorry. Yeah. I work for Black Lives Matter. I'm sorry that I scared you. That's okay. But since I work for that company, my CEO has told me to come out today and to bring you on your knees because you have white privilege. So if they see that a white person is getting on their knees, that shows solidarity for the situation. And could you just please apologize for your white privilege? Just apologize. I am. I'm trying to think of the right words to say because that's a big thing to say. It's That's big. something that comes from. It's large in this country. I'm incredibly sorry that. You know, with this country, we have that president, Donald Duck, that clown in office. You know, he's brought a lot of bigotry, and you're not a part of it, right? No, God, jeez. No. And so, Thank just- you for letting me have a moment with our project. okay, you have a great day.